Boa noite. Na semana passada, 3 vereadores da Erechim estiveram em Brasília, numa agenda extensa, questionada por uma parte da população, outra achando legal. Sempre que se fala em questões de diárias, principalmente em período eleitoral, todo mundo levanta uma bandeira contra as diárias. Só que, pessoal, a diária, realmente, ela pode ser um instrumento terrível quando ela é mal utilizada. Por que eu digo isso? Infelizmente, hoje o Brasil padece de uma legislação que dê mais autonomia para os municípios e para os próprios legislativos. Por que eu digo isso? Porque o poder, os recursos, eles estão concentrados em Brasília. Infelizmente, se não for com o pires na mão lá, mendigar o que é direito nosso, dificilmente esses recursos acabam vindo para os municípios. Eu lembro bem uma vez, aqui mesmo nesse estúdio, aqui onde estou agora, entrevistando o deputado federal Alceu Moreira, e ele me disse com todas as letras que político e feijão só na panela de pressão. E quem conhece o sistema político sabe que é assim. Se tu não estiver lá, batendo na porta, chutando os calcanhar, pedindo, ligando, indo, assim já é difícil. Agora, se tu não for, bom, aí é que não vem nada. Mas também tem aqueles que só viajam para tirar a diária, ganhar um dinheirinho extra. Como gostavam de falar algumas pessoas no passado, eles vão a Porto Alegre buscar a segunda via da luz, né, tipo, para pagar contas pessoais. Eu quero levar a crer que a viagem desses 3 vereadores da semana passada não tem esse cunho financeiro, e sim de buscar recursos nas mais diversas áreas aqui para Erechim. E é esse o motivo que hoje está aqui no estúdio os vereadores Ali Dalzotto, o Fifo Parente também, o presidente da Câmara de Vereadores, o Jurandir Pezzanato. Para quê? Para prestar conta dessa viagem, que nada mais é. O que é que um político tem que fazer? Prestar conta dos seus atos. E o que é melhor que uma TV e os 3 juntos para falar a mesma linguagem sobre isso? Boa noite, Dalzotto. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vereador Fifo, vereador presidente Pezzanato. É uma alegria poder estar aqui conversando contigo, com a população, para justamente prestar contas do que a gente foi fazer na capital federal. Boa noite, Fifo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Bom Dia. É sempre um prazer e uma satisfação vir aqui, de fato, mostrar um pouco do trabalho do parlamentar e também da importância que é para que a gente possa também visitar Capital Federal, Porto Alegre, diversas outras cidades, para buscar recursos e trazer coisas boas aqui para Erechim. Presidente Pezzanato, boa noite. Boa noite aos ouvintes. Assim, acho que é uma alegria muito imensa. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui prestando conta e ido a Brasília. Eu acho que foi puxado por mim como presidente da Casa Legislativa. E você falou no início da conversa que o Alceu foi por causa do Alceu também, um dos motivos que me levou só convidar a vocês, no momento que ele veio aqui entregar uma emenda impositiva de 250 mil para o Hospital Santa Terezinha, sentamos com o Rafael Ayub, e o Rafael colocou a situação que o Hospital Santa Terezinha vive hoje, né, na realidade, e aproveitou também e deixou 50 mil reais para a PAI, vai deixar 50 mil por ano para a PAI, e ele disse, vocês têm que ir a Brasília, vocês têm que buscar os 31 deputados federais e pegar lá quantos votos vocês fizeram na região e dizer para eles, qual é a tua contribuição, o que você pode ajudar para nós. E realmente, nós pegamos os 31 deputados federais, fizemos 31 ofícios, fomos dos gabinetes e nós temos lá um representante que é o Farikoski. Farikoski é um cara que conhece, sabe os caminhos, e eles que nos encaminhou e levou. E nós tínhamos a pauta da FRINAP, né? Nós falamos quando o Ali foi junto lá na empresa da Triel, e que ele é o presidente da CIE, e fomos lá para nós buscarmos, para ver o que nós conseguimos. Porque nós ir lá pedir para as pessoas para vir aqui ou oficializar, se ele ia nos ceder um espaço para nós trazermos algum ministério de Brasília para a nossa filial. Então, esse foi o intuito, e aí foi montando as agendas, tivemos que adiar por causa
os fatos que Das aconteceram chuvas. no Rio Grande do Sul e fomos caminhando. O Ali e o FIF tiveram os contatos, tivemos em todos praticamente, tá? E nós tínhamos a frente parlamentar da Gaúcha que ia Gaúcha. falar sobre as situações dos hospitais, e o Rafael Ayub nos mandou todas as demandas que nós deixamos o nosso colega Ale lá para falarmos em nome da Câmara de Vereadores de Erechim sobre a situação do nosso Hospital Santa Terezinha, que foi muito feliz. E as pessoas ouviram a situação que nós passamos e também colocaram as situações do estado do Rio Grande do Sul. Vocês tiveram uma agenda coletiva e também as agendas individuais, né? Daqui a Isso. pouco fala da tua agenda, Ale, das outras. Sim, foi nesse intuito. A gente tinha algumas pautas coletivas e algumas pautas de mandato de cada um. Então, a questão coletiva, então, liderada pelo presidente, a gente conversou com o Darlan Della Rosa, presidente da CIE, para que a gente conseguisse, na feira, um espaço, e a gente está trabalhando, teve o primeiro contato positivo, porque algumas situações a gente tem que tratar pessoalmente. Não é por e-mail ou ligando, que a pessoa nem sabe quem que é que está mandando, né? 5.500 municípios mandando e-mail, não vão ler. Nem olham, de repente. Então, nesse contexto, a gente visitou a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, também o Ministério da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo, e também tínhamos agenda no MDIC, lá do vice-presidente Alckmin, que caiu a agenda em virtude dele estar fora do país e ter que resolver alguma situação no Congresso. Que é lá no Congresso onde você tem os padrinhos para todas as situações de poder buscar recursos. A nossa ideia levantada, que agora vai ser pelo presidente oficiada e em retorno, então, ao presidente da CIE, é tentar trazer a estrutura do governo federal, o Ministério do Desenvolvimento como a MDIC e o Ministério MEMP, lá, da pequena e média empresa, junto com a BDI, para um ciclo de palestras na FRINAP, para trazer os programas de governo que o governo federal tem, porque o nosso empresário hoje ele tem que passar o dia inteiro trabalhando, operacionalizando e correndo atrás. Ele não tem ninguém ali para poder subsidiar com informação, com argumento. Às vezes não tem tempo de projetar a própria empresa. Planejar, projetar, exatamente. Então, nesse contexto, a gente vai trabalhar, fez o primeiro contato coletivamente, os 3 vereadores, para que você tenha, então, daqui a pouco, a presença do ministro, a presença do presidente da BDI e os órgãos do governo linkados aqui na FRINAP. Por que FRINAP? Por que Erechim? Nós somos uma cidade polo cultural, o segundo maior polo industrial do estado, forte da agricultura, forte no comércio. Somos Do estado, o 8º, não o segundo. Industrial? 8º. Tá bem, então. Polo industrial, 8º. Então é uma... Isso em geração de empregos, e não em faturamento. Tá bem. Queremos ser o primeiro, então, Lógico. vamos lá. Então, nesse contexto, a gente quer, logisticamente, operacionalizando, para te trazer uma estrutura de governo federal, também não é simples, né? Então, a gente pontuou que a gente tem Chapecó perto, tem Passo Fundo perto, tem Concórdia, e que nessa linha de diâmetro, a gente consiga abranger um monte de empresas que possam vir, inclusive para Erechim, ver os nossos produtos e buscar o atendimento do governo federal fazer na uma ponta. agenda, regionalizar ela em Erechim entre esses municípios do Planalto e do Santa Catarina. Exatamente. Isso, né? E nesse intuito, Rodrigo, nós fizemos a agenda com o Tadeu Alencar, que é o secretário executivo da pasta da micro e pequena empresa. Nós estivemos conversando com toda a equipe de governo, no qual eles se colocaram à disposição, inclusive tem este ciclo de palestras que o vereador Dalzotto fala, porque é de suma importância que a gente possa centralizar justamente isso, e eles vão organizar toda uma logística para estar presente. Então, esses ofícios foram entregues nesse sentido. Também estivemos no IFAM, e aqui toda a comunidade sabe que nós temos um problema, que é o nosso Castelinho. Nós temos uma pauta que é conjunta. Faria um programa só sobre isso. Só sobre isso. E foi a primeira vez, Rodrigo, que nós, enquanto Câmara de Vereadores, lideradas pelo vereador Pezenato, nós estivemos no IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, nós conversamos com o diretor Andrei Campos, que é, de fato, quem centraliza todas essas informações, e ele conhece o nosso Castelinho, ele sabe do que se trata. É gaúcho. É gaúcho e conhece a pauta. Bom, nós,
participamos de diversas reuniões com ele, e ele sabe de todo o contexto e do conceito que existe através do Castelinho. Bom, mas como que nós vamos buscar esses recursos? Através de um projeto amplo, né, Ali, que já está sendo gestado dentro da Secretaria de Esporte e Cultura. A Câmara de Vereadores é parceira. Aliás, só antes de você não perder o gancho, desculpa, Fifo. Sim. Tem um projeto que entrou 2 vezes, saiu fora, que ia ser votado ontem. Tem a ver com isso, que falta o patrimônio histórico. Também, mas, Rodrigo, o patrimônio histórico, num contexto mais amplo, a Câmara de Vereadores, através das suas comissões, desenvolvimento social, Constituição e Justiça, economia e finanças, vai discutir estes projetos com mais amplitude, digamos assim, né? Ontem foi retirado até porque existia um impasse perante as comissões, e aí ontem foi retirado, provavelmente na semana que vem terá mais um debate, na segunda-feira, dia das comissões, e na terça-feira provavelmente esteja no plenário, para que faça um debate com os 17 vereadores, não apenas com os líderes, mas com todos os vereadores. Mas voltando à pauta do Castelinho, é importante que todo o patrimônio histórico a nível estadual, e o Castelinho faz parte, porque é tombado por uma legislação estadual. É a doação do Estado para o município, né? A doação do Estado para o município, mas além disso, nós temos que investir nessas pautas culturais e históricas com um valor que seja muito significativo. A comunidade deve entender isso. Bom, o que custa hoje para fazer um projeto do Castelinho, né? Nós vamos gastar mais de 10 milhões para que a gente possa investir em toda a revitalização. Então, nós precisamos desse aporte do governo federal e apresentar o projeto. Castelinho é único no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos aportar esses valores através de emendas parlamentares, através de um projeto amplo, tanto do governo estadual como do governo federal, e muito desta pauta lá no IFAM foi nesta questão. Também tivemos, e o Ali, ou o vereador Estação da Pezenato, aviação férrea, né? Estação também ferroviária. tivemos lá. Na própria... Quem gostaria de falar? Pezenato? Presidente, Ah, fica à Presidente, vontade, fica à né? vontade. Da ferrovia, sim, então, estivemos lá e há possibilidade, sim, de aquela área que está atrás, hoje do que tem a parada de ônibus, ou ali... Estação ferroviária. Isso, ser feita uma concessão ao município, mas através da secretaria. Então, a Rumo, ela tem um interesse muito grande que seja transferido isso, porque ela não tem perna para... Não, ela não quer onde não vai dar lucro para ela. Isso aí. É ponto final. Exatamente. Então, ela tem interesse... Ela só usa o trecho da lucro. Isso aí. Então, eles têm um interesse muito grande e é só nós oficializarmos e solicitarmos que eles vão dar todo o suporte que for necessário para que isso venha para o município. A gente já viu várias lutas de várias viagens para Brasília com a Rumo, e na hora H parece que não destrincha, cara, essa questão da aviação férrea. Nós estamos com ela com um problema da estrutura ali, que ele foi... Aqui já tem questões judiciais Tem envolvidas, bastante, tem né? pessoas recorrendo, associações, enfim. Mas a gente acredita que agora também, com essa porta aberta no IFAM, pode fazer com que esse processo se agilize. E quando é tombado pelo IFAM, quando é articulado pelo IFAM, o investimento também vem do IFAM. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, o Castelinho, Rodrigo, voltando para ele, escapando um pouco da estação férrea, várias possibilidades existem de poder fazer com que o restauro aconteça, mas não adianta restaurar somente e também deixar fechado. Ele tem que ter vida, ele tem que ser aberto. Se não tiver um plano de ocupação, não faça plano a primeira de ocupação, etapa. exatamente. Até porque, Ali, eu sou um defensor ferrenho, vocês me acompanham. Eu escrevi, o último texto que eu escrevi, a semana passada, eu escrevi o estigma do Castelinho. Por que eu escrevi o estigma do Castelinho? Cada vez que tu vai bater no Castelinho, vem uma enxurrada de comentários que não tem nada a ver com o que acontece com o Castelinho. Com o Diego já gastaram para fazer 10 Castelinho, 20. É mentira, pessoal. Sim. O Castelinho está assim pela falta de investimento. É o contrário. Exatamente. Nós tivemos 2 intervenções na história do Castelinho. Um ano em meados dos anos 90, com o ex-prefeito Alexandre, ganhou um processo o resto da vida, porque fez essa licitação para não deixar cair. E uma primeira etapa em 2014, do segundo mandato do Paulo Polis. E mais nada foi feito. Como é que ele vai ficar de pé? Eu acho que ele está num lucro de ter mais que 7 vidas de gato, esse Castelinho. Uma mulher tentou botar fogo, uma árvore caiu atrás, quase em cima. Eu tenho foto de tudo isso, toda a história dele. Que eu acompanhei, ninguém me contou. E o Castelinho, Rodrigo... Então, eu acho que é estigma e se politizou. Esse é o problema. Se politizou o Castelinho. Uma coisa que não tem que ser politizada, cara. Nós temos que recuperar a nossa história. Eu não admito nós ter o Castelinho no nosso brasão,
na nossa bandeira, no nosso monumento 100 anos, no poste de entrada, ele está nos nossos olhos e nós não fizemos nada para manter ele de pé. Um dia vai ficar na lembrança. Até um programa na educação, programa Castelinho. Tudo. E é que tem muita... Até embutidos tem Castelinho. É que, como dizia Umberto Eco, um filósofo italiano, ele dizia que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E eu vou mais longe, imbecis e frustrados. Porque não conhecem a história, não sabem o tamanho da importância da história, e aí uns querem derrubar, uns querem botar fogo, e isso acaba por se tornar mesmo uma disputa política, que não leva ninguém a lugar nenhum. O Castelinho foi a primeira escola, o Castelinho foi o primeiro hospital, o Castelinho foi aonde se regrou a destinação de terras para as pessoas no Alto Uruguai num todo, e que se postaram... E para alguns foi muito bom até hoje. Viu? E para exatamente. Então, nesse contexto, as pessoas têm que entender que... Eu falei ontem na Câmara de Vereadores, tu fala Castelinho, ecoa Santa Terezinha. Até porque, eu sempre digo, isso também, dentro do estilo Castelinho, se tu tem um recurso para a cultura que tu for buscar em Brasília ou Porto Alegre, não importa o instituto, de onde tu for buscar, se ele não vier para o Castelinho, ele não vai para o Santa, ele vai para um outro projeto cultural que a gente tiver mais organizado. De outra cidade. De outra cidade, né? Eu acho que é isso que o pessoal tem que entender, que a rúbrica específica, tu não joga para onde tu quer. É Esse seria o sonho de todo prefeito, mas não é assim. Até porque para poder investir em todas as áreas. Né? Não, e Rodrigo, é importante, até nós estivemos em todos os gabinetes, fizemos agendas conjuntas, fizemos algumas agendas individuais, isso é importante, mas... e eu gostaria até que o presidente ou o Ali pudesse se somar a mim nesta outra situação que nós vamos colocar, porque nós estivemos em 2 ou 3 gabinetes e o pessoal, olha, a emenda poderia ter ido para vocês, mas vocês chegaram um pouco mais tarde. Olha, poderia ter sido assim, mas é importante esse trabalho que é feito, e o Pezenato falou muito bem, do nosso amigo Carlos Faricoski, que bate perna em todos os gabinetes, busca recurso. Nós chegamos a te entregar uma planilha. Então, como é que eles chegaram tarde, então? Eu já não bate perna. Não, ele foi em vários, mas muitas vezes, Rodrigo, e isso é importante que seja dito, muitas vezes eles querem ver o parlamentar municipal. Aqui o vereador... Aquele para se comprometer. Aquele para ter o comprometimento também. Vereador e prefeito tem de todo o país lá batendo perna nos gabinetes. Né? Aquele para ter o comprometimento. Até porque o Faricoski faz um trabalho mais burocrático, digamos técnico, assim. Ele operacionaliza a vinda da emenda. Agora, quem vai se comprometer de fato, quem vai fazer política aqui na aldeia, vai ser o Ali, vai ser o Fifo, vai ser o Pezenato. É assim que funciona. É isso que o deputado vai buscar depois. Com certeza. E infelizmente ou felizmente é assim que a banda está tocando. Foi a abertura que eu fiz, o Congresso, na abertura que tu fizeste, exatamente. O Congresso manda e desmanda. E quem não está lá não é visto, não é lembrado. E também eu tive uma agenda com o deputado Nelsinho Padovani, que é um empreendedor que está investindo nessa cidade aqui, e ele quer deixar a marca dele aqui como uma escola. Então ele já esteve conversando com o Polis e eu estive lá, e como fica lá no nosso bairro Esperança, e tem uma área institucional muito grande lá, e ele quer que seja... O que ele quer fazer lá, Pezenato? Uma escola? É, uma escola uma creche, né? Uma creche daquele lado da cidade. Então, como tem uma área institucional, então fui lá conversar com ele, e ele até quer que seja dado o nome de um familiar dele, então ele está medindo muito esforço para que venha essa escola de ensino fundamental naquela região ali, porque nós temos necessidade naquela região do Zimmer, Cristal, Esperança, não temos nada. Então, todos os processos, ele falou, primeiro passo esse, segundo esse, e depois a gente vai construir, junto com o poder público, dirigir uma escola ali para ensino fundamental, que é de importância para nosso lado do bairro Esperança e arredores. Como falamos de saúde também, vocês falaram do Santa Terezinha no início, mas não entramos muito em detalhes do Santa Terezinha. E é extremamente importante para... Desvinculando, porque Castelo Terezinha é uma coisa com saúde pública e Castelinho e cultura, mas a saúde pública também foi tratada nessa viagem. Então, eu acho importante, e a gente sabe que o dinheiro extra desse déficit que o Santa Terezinha tem ano a ano, e não vejo expectativa de mudar, porque a demanda... Porque o Santa Terezinha é o único local que, se tu aumentar serviços, tu aumenta o déficit. Tu nunca vai aumentar a tua arrecadação, tu aumenta o déficit, né? Porque o preço que paga é muito baixo. Então, tu depende do repasse da Câmara,
tu depende do repasse do executivo, além do que ele já paga para o serviço prestado para a sua população, e tu depende das emendas parlamentares. Então, são várias fontes, tu depende de uma melhoria do contrato com o Estado. Só que todos esses esforços, juntos, não são suficientes pelo gasto que ele tem anual. Olha que coisa, parece ser pouca coisa, mas é extremamente complexo essa equação do Santa Terezinha, né? Como é que se vai lá? Porque assim, ó, deu aqui, a Maria do Rosário deu 750 mil outro dia, outra vez deu 2 lá que deram 1 milhão, mas são as maiores emendas que teve, são valores mais... 2.041 aqui, tem uma da Daiana da Silva, deixou para o hospital. Você mandou um acumulado, não digo de uma emenda única, isso num acumulado, né? Sim, isso. Né? Por exemplo, o Alceu mandou 500. Mas legal, o Alceu mandou 500, o Santos mandou 1 milhão, o Xerino mandou 1 milhão. O Ortiz mandou 1 milhão. E é assim que vai também, né? Assim que vai acontecendo. Só que daí é o seguinte, nós estamos lá, em vez de garantir que o Estado, que a União, que o hospital seja resolutivo e consiga se manter, ser economicamente sustentável, não. O sistema, volta que nós falamos antes, o sistema te joga, tem que viajar, tu tem que ir lá de gabinete em gabinete, entrar na fila de mais um monte de gente que também quer dinheiro, para tentar buscar o que é ter do direito. Porque não estamos pedindo nenhuma esmola. Nós geramos esses impostos. Nós ajudamos, porque todo o dinheiro grosso fica em Brasília. Exatamente. Nós temos que ir lá buscar para ele voltar um pouco para nós. Nesse contexto, quero agradecer ao presidente pela oportunidade de me deixar representar a Câmara lá na bancada gaúcha, que era uma reunião das federações dos hospitais filantrópicos e santas casas, hospitais sem fins lucrativos, e a gente pode falar do Nossa Santa, que ele tem, juridicamente, ele é municipal. Então, por isso que muitas vezes não se enquadra nas políticas... Os SEBAS então, vão conseguir? E nessas políticas que eles fazem agora, né? Então, nós fomos lá para dizer isso. Nós entendemos... Aí a gente viu lá as imagens dos hospitais que foram atingidos pelas enchentes, a gente se solidariza, a gente vê que lá a dificuldade ainda é maior. Tu fica até constrangido, né? Não, eu fiquei até constrangido de fazer o pedido, de fazer né? a intervenção, mas diante da oportunidade, a gente deixou claro que o nosso déficit aqui pode chegar até 10 milhões no ano. E é como tu bem disseste, a tabela SUS, ela não está sendo atualizada e de longa data. Então, quanto mais serviço o hospital presta, maior é a condição do déficit. Então, isso que a gente foi lá dizer, nós somos do Hospital Santa Terezinha, Erechim, nós temos 70, 80 municípios que a gente atende, e é nesse contexto que a gente também está aqui para dizer que precisa que seja lembrado, mesmo sendo um hospital municipal. Oficiamos gabinete por gabinete dos 31 deputados para pedir recursos para o Santa também. E o presidente também tem uma ideia, que depois ele vai falar aí, das câmaras municipais, né, presidente? Que o senhor quer liderar uma frente, vou deixar para o senhor presidente falar. Região. Assim, a ideia é, hoje, sairmos, visitarmos as câmaras de vereadores, aquelas que não têm hospitais, para também que contribuam com o nosso Hospital Santa Terezinha. Porque, realmente, as pessoas vêm lá e, como nós, da Câmara de Vereadores, já estamos... Entreguei uma planilha aí, estamos chegando aí esse ano aí a 4 milhões de repasse para o Hospital Santa Terezinha. Então, daqui a pouco, uns 100, 150 mil, 200 mil de sobra de uma Câmara de Vereadores, também vai nos ajudarmos a amenizar a situação que hoje... pegar ali 30, ainda dá 4,5 pau. Tá, vamos botar isso aí 25, vamos pegar até 25. Você botar 200 mil cada um, dá 5 milhões. É. E assim, ó... Fica lá na frente do Santa Terezinha a ambulância de todos os municípios trazendo gente. O gargalo lá no pronto-socorro também é assim. Se dá alguém fica doente de noite em qualquer cidade, nós temos vários gargalos no pronto-socorro. Primeiro que, quando fizeram a mudança agora, colocar a traumatologia junto com o pronto-socorro virou uma folia. Eu já conversei com o Jackson, conversei com o Ayub. Isso o município tem que buscar uma alternativa. Não tem como botar o pronto-socorro junto com os que voltam para uma revisão da traumatologia. O espaço é pequeno, não tem como. Aí o próprio médico que está sobre aviso, tu liga de madrugada, ó, eu às 8 horas da manhã estou lá, não vou nem atender o telefone. O cara fica lá até às 8 da manhã esperando. Isso acontece todo dia, pessoal. Não é invenção da minha cabeça. Você também recebe, vocês são uma caixa de ressonância. Grande legislativo sabe não é perto do calo. E a gente sabe o quanto é difícil tu trabalhar e ele ser aceito na sua plenitude no pronto-socorro. Porque é um momento de dor da pessoa. É um momento de dor e ele tem que entender essa parte, né? Sim. Oswaldo, me concede, até nessa pauta de Santa Terezinha, eu estive numa agenda no gabinete do senador Hamilton Mourão, que a gente precisa contextualizar algumas situações. Eu e o vereador Pezenato estivemos no Hospital de Caridade,
há 2 semanas atrás, conversando com o diretor Lazier, com os demais integrantes da diretoria, inclusive fomos recebidos também pelo Cláudio Galli, para que a gente possa, cada vez mais, Rodrigo, aproximar tanto o Hospital de Caridade do Santa Terezinha, as unidades de saúde. Já tivemos ontem a inauguração do Banco de Sangue, que é importantíssimo, e isso é importante que a comunidade saiba. A Câmara de Vereadores, através de uma visita minha e do vereador Ali Dalzotto, lá em 2021, e da liderança da vereadora Ana Oliveira, e o líder da bancada era o vereador Pezenato, nós construímos, junto com os demais parlamentares, lá no ano de 2021, R$1 milhão, o repasse de R$1 milhão, e o prefeito Paulo Polis aceitou para que a gente pudesse construir essa unidade. Bom, eu na agenda com o senador Hamilton Mourão, nós conseguimos que ele mandasse mais de R$500 mil para o Santa Terezinha, tá? Que foi até um desajuste ali, porque era para ir para o Caridade e acabou indo no Santa Terezinha, mas também ele se comprometeu a repassar, através das emendas parlamentares do senador da República, que não é deputado, mais valores para o Santa Terezinha e também para o Hospital de Caridade. Nós, da Câmara de Vereadores, através das emendas impositivas individuais, e me corrija se eu estou errado, presidente, nós repassamos mais de R$700 mil para o Hospital de Caridade e mais de R$1 milhão dos vereadores para o Santa Terezinha. Então, esse é um trabalho de conjunto entre os parlamentares municipais, aqui os vereadores, e também os parlamentares federais, para que a gente possa dar um aporte financeiro a estas casas de saúde. Então, estas agendas conjuntas e também individuais, elas ajudam muito a gente a aproximar o contato. Olha e dizer, a Câmara de Vereadores está colocando R$1 milhão, quanto que o senhor vai colocar? Sabe? Esse trabalho é muito importante que seja feito. Pezenato? E também, só complementando aqui a situação do Hospital de Caridade, eles fazem um belo trabalho na filantropia. E essa filantropia também desafoga o nosso Hospital Santa Terezinha. E por isso também os colegas vereadores passam essas emendas para amenizar a situação, porque o Hospital de Caridade também, com essa situação do IP, eles também estão passando por algumas situações financeiras bem complicadas. Então, eu acho que nessa área da saúde a gente está trabalhando. Tá, já conversei com o Rafael, nós vamos nos organizarmos, tá, pegarmos números, vamos pegar votações dos 31 municípios, dos 80 municípios mais próximos, e sim, vamos buscar recurso, porque isso, que nem o Alceu falou, tem que ter pressão, tem que olhar no olho, tem que pedir e tem que insistir, porque se tu não for lá, no contato, no olho, a situação não vem. Então, olha, eu fui muito bem, eu nunca tinha entrado dentro do Congresso, tinha conhecido o Brasil, mas não tinha conhecido o Congresso, mas quando você está olho a olho, conversando com as pessoas, realmente faz a diferença e eles veem com outros olhos a situação de cada município da região. Quando falávamos em constrangimento antes dos outros, tu lá na bancada gaúcha, tu vendo a situação dos hospitais, recentemente também o Brasília recebeu a marcha dos prefeitos, então eram 5 mil prefeitos. E o Rio Grande do Sul junto nessa meio perdido, porque era outro momento que acabou não dando muito resultado. A própria Alto Uruguai e os seus prefeitos que tiveram uma comitiva que esteve lá mal, eles tinham umas demandas, era o quê? A Transbrasiliana, que já foi colocada no PAC, agora parece que a empresa mineira de Goiânia entregou o projeto técnico final, só que numa questão de empatia com o resto do Estado, eles acabaram esperando um pouco. Como é que eu vou pedir uma estrada nova se os caras estão sem estrada? Né? Que coisa louca. Então tem que ter essa empatia com o resto do Rio Grande do Sul. Uma né? união do contexto todo, governo, deputados, enfim, para que se olhe com bons olhos para o nosso Estado, para dar suporte. Importante também nós registrar aqui que nós fomos recebidos no gabinete do coordenador da bancada gaúcha, o deputado Dionísio Marcon. Relatamos toda a situação, lembramos também para ele que o Santa Terezinha atende Ronda Alta, lá que é a terra dele, Rondinha. Então, está programado, parece também uma marcha agora dos prefeitos do Rio Grande do Sul para tratar especificamente. Dia 2 e 3 de julho, que é uma proposição da FAMURS. Aí, presidente, já solicito aí uma diária para nós ir. CNM com a FAMURS. Rodrigo, é importante assim, eu acredito que a bancada gaúcha, ela nunca esteve tão próximo da região do Alto Uruguai. Veja bem, porque o Dionísio Marcon, que é o deputado, que é o líder hoje da bancada gaúcha, ele é de Ronda Alta. O vice-líder é o deputado Alceu Moreira, que foi o deputado mais votado do MDB aqui, da região do Alto Uruguai. Não, e o Marcon não vai votar historicamente o PT na região. Então nunca esteve tão próximo.
Então, o contexto regional, é importante que a gente tenha esse trabalho através das câmaras de vereadores, através da liderança dos prefeitos municipais. E nessa questão de empatia, Rodrigo, até para dar uma contextualizada, eu estive conversando com o ministro Fux. Eu ia pedir isso, já que tu entrou, mete bala. Eu estive conversando com o ministro Fux numa agenda mais ampla, até pela condição que a gente está como presidente estadual da Juventude do MDB, para que a gente possa pedir, de fato, a extinção da dívida do Estado, que tanto assola e compromete as finanças do governo estadual. Então, nós estivemos com ele pretende abrir uma mesa de negociação, uma mesa de negociação com o governo federal, com os entes, Procuradoria da Fazenda ou o Congresso Nacional, para que se chegue a um denominador comum, para que não apenas seja perdoado esses 3 anos e depois o Rio Grande possa estar novamente pagando isso, para que seja anistiado mesmo, seja extinta a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, para que o Estado do Rio Grande do Sul utilize esses recursos que não irão para a União para a reconstrução do seu povo. Então, foi justamente esta agenda que fizemos. Ele disse que tem conversas avançadas tanto com o governador como o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa, para que se possa iniciar esta mesa de negociação com o governo federal. Até porque, né, Fifo, isso tem que ser muito bem amarrado. Por que eu digo isso? Porque tu vai ter que ter uma legislação nova a isso. Todos os estados devem. Por que o Rio Grande do Sul, por mais que foi atingido, e eu não? Eu tenho aqui a seca, eu estou com o problema dos meus morros, que eu não consigo crescer. Então tem que ser uma legislação específica para esse tipo de desastres, para os outros estados, futuramente, também ter acesso, caso precise. Senão não avança. Ou vai ser muito bem amarrado. Em que circunstância nós vamos ter um cabo eleitoral e político no Brasil inteiro. É verdade. Então ela tem que ser muito bem amarrada. Mas se abre discussão bem para pegar esses gaps, para poder ajustar, né? E como o vereador Dalzotto e o vereador Pezenato disseram, esse olho no olho é muito importante, porque a partir do momento que tu começa a conversar com o governador do estado, começa a conversar com os parlamentares a nível municipal, tu começa a conversar com os deputados estaduais, os deputados federais, se cria um clima, né? Opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para que o Estado comece a se reconstruir. E hoje, tudo que a gente vê, Rodrigo, eu sou um parlamentar que a gente viaja muito e conhece os contextos municipais. Erechim está muito bem, obrigado, só que a gente precisa mais também. E é por isso mesmo que a gente vai conhecer. Não podemos se acomodar, né? É isso mesmo. Exatamente, falava ontem na sessão, eu não estou mais aí, estou em final de carreira, digamos assim, mas passei 7, 8 anos aí discutindo buraco, lâmpada, quebra-mola, mas esse é um debate muito raso e os caras fazem um negócio raivoso, em vez de unificar o parlamento para ir em busca dos grandes debates que nós precisamos fazer, que é os acessos da cidade, a mobilidade urbana, a questão do saneamento, a questão do REURB, enfim, entre tantas outras situações, e aí tu não consegue fazer o debate, porque na Câmara é aquela ninharia de sempre, agora um estardalhaço com as diárias que vão passear, aí eu te pergunto... As diárias só dependem de vocês, trazer resultado exatamente, foi bem tirado. Agora, não trazer resultado foi mal investido, ponto final. Agora, é só isso. Tirar a diária para assessor, cara, tem o parlamentar, para que tu vai mandar o assessor? O que tem de... Por que tem que ir o assessor? Outra coisa, tirar a diária para fazer cursinho, como faziam antigamente, essa diária eu sou contra. A diária para tu estar fazendo uma visita institucional, mostrar a sua cidade, levamos o plano Investe Mais, tudo o que acontece aqui, os avanços, os problemas. Então, é para isso que funciona. Pessoal, já deu um bom tempo. Mais alguma colocação vocês querem fazer? Só quero colocar porque eu quero entrar para uma questão política, para encerrar, né? Tá bom. Só quero pegar ali o plano Investe Mais. Chegamos lá com Cadê o Alencar? Ele pegou aquilo ali e o cara diz, você tem um horário. E essa planilha aqui é diferenciada. Se vê que um município organizado, quais são as suas prioridades? Ele folheou uma por uma e disse, olha, isso aqui, 10% dos municípios brasileiros não tem uma organização que vocês têm nessa cidade. E mandamos parabéns para o prefeito pela organização, pelas metas, pelos objetivos dos próximos anos e aonde quer chegar. Então, isso, olha, deixa muito orgulhoso ser um representante do município de Erechim, para ver como as pessoas veem com os olhos diferentes o trabalho que as pessoas aqui fazem. Desses 3 vereadores, 66%, uma dízima periódica, 66,66% não irão concorrer à reeleição. Ali Dalzotto,
já veio falando e manteve a palavra, né? Que eu quero ver se todos vão manter até o fim, né? Eu sempre gosto. O Ali não vai concorrer. É vereador pelo PSB e eu até acredito que o próximo ano ele deve trocar de partido, mas isso é para um outro momento. O Jurandir Pezzenato, primeiro mandato, já vai para casa, eu acho que não gostou do parlamento, por que ele não quer concorrer? O FIFA é um jovem ainda, mas está já com vários espaços ali conquistado, vai à reeleição para tentar continuar seu caminho. Pezzenato, por que tu não vai? Por que tu decidiu a não concorrer? No primeiro mandato já, tu está tão otimista com Brasília e tão pessimista com o Legislativo, ou estou enganado? Assim, como é que eu vou te explicar? Às vezes a gente peca pelo não conhecimento das situações. Tá? Por exemplo, eu fosse hoje, vou começar a ser eleito hoje, pela experiência que eu tenho de 3 anos e pouco, todo vereador, antes de assumir, ele devia conhecer, sair da bolha, porque você vive numa bolha. Nós conversamos essa semana com o FIFO, nós somos vereadores de primeiro mandato, tá? Primeiro mandato, e a gente não consegue. Eu sou empreendedor, só sei trabalhar, que nem eu. O Ali falou, o empresário hoje só sabe trabalhar. Eu fui um representante do Bairro Esperança, você sabe toda a trajetória, porque eu fui, porque para ser um representante. E aquela coisa, vereador para lâmpada, para tapar buraco, não me serve. Porque hoje a gente sabe a dificuldade que o Poder Executivo tem, recursos, e além disso, as belezas, as situações. O povo nosso, desculpa, tem certas pessoas que não têm o conhecimento. Tem pessoas que não sabem o que é uma prefeitura e um legislativo, um executivo e um legislativo. Você que está dentro da prefeitura, sabe? Qual é o papel do vereador? Qual é o papel do vereador? E as pessoas hoje, se tu não fizer o papel de um executivo, você não serve para ser vereador. Você não conseguiu asfaltar minha rua, você não conseguiu trocar uma lâmpada. Esse é o motivo que não me deixa... Mas se nós estamos, Pezzenato, falando que Brasília... Tudo que nós vamos ter aqui agora é a prova que existe uma inversão dos valores do papel de cada poder. Isso. Se nós vamos no executivo, em Brasília não conseguimos as coisas, tem no legislativo e mostrar o Pires para o deputado, para uma emenda, lá já é feito errado. Como é que nós vamos mudar aqui na base? Essa é uma questão, né? E aqui nós estamos caminhando para o mesmo lugar, porque foi criado, que eu votei contra as emendas impositivas do vereador, porque está tornando a mesma coisa. A nossa emenda impositiva aqui virou a mesma situação. Bom debate. Até quanto ela vale? Agora, mas o dinheiro que é colocado no Santo e na saúde, e pior que é um dinheiro bom, né, também. Tu pode ser contra, mas ao mesmo tempo ela supre uma demanda daquele dinheiro que não vem no governo federal. Olha que coisa... Chega a ser contraditório a questão também de como... Sou contra, mas ela é importante. Exatamente. Ser bem usada. Exatamente. Eu uso dentro das rúbricas de governo, na grande maioria, ou em algum projeto social que eu acredito e que eu vejo resultado. Agora, muitos vão usar como ferramenta política. As minhas emendas impositivas aqui eu fui questionado por que eu mandei para as escolas estaduais, para os CPMs. Educação, para mim, educação é a base. É a base da... Então, o Estado não consegue chegar em certas situações. E eu fui muito questionado. Por que você não mandou lá para a associação? Por que você não mandou lá... Para mim, é educação. Cada um pensa só no seu umbigo. É verdade. Porque antes de entrar no FIFA, para encerrar, que vai a questão... Ale, o que você decidiu? Só por fato da esposa concorrer vereadora, tu já deixou aqui uma tese de não gostar do legislativo e os motivos, né? Mas hoje, como é que tu vai se colocar na política? Apoia a tua esposa? Ou tu vai ficar alheio? Tu vai iniciativa privada? Ou tu vai continuar, pelo menos, como militante de algum partido? Muito bem, Rodrigo. Eu, na verdade, não ouvi os conselhos do meu falecido pai, que ele me dizia que eu tinha que ter feito alguma coisa em paralelo à política. Então, como eu só fiz política, sou apaixonado pela política. Entretanto, eu acredito que eu já fui oposição, situação, já tive mandato em Campinas do Sul e 2 aqui. E eu acredito que a renovação ela tem que ser constante, porque não adianta ficar aí 3, 4 mandatos e virar murrinha, que é o que acontece. Sem contar... Depois de 3, 4 mandatos, se ele não conseguiu avançar, ele tem mesmo deixar a política. Tu não tem mais o que oferecer. Exatamente. Já está cheio de vícios, tu não aguenta mais aquele método que funciona. E não é esse. E eu fui no segundo. No terceiro, né? No terceiro, exatamente. E aí o seguinte... Essa legislatura foi o que mais me magoou, porque eu cansei de ver vereador querer ser prefeito. Eu cansei de votar na legislatura passada sozinho projetos apresentados inconstitucionais
e eu vou estar contra. Vira o veto do Executivo e eu vou estar a favor do veto. Então, a gente não está aí para brincar, a gente está para fazer o debate, para buscar melhorias, para criar políticas que atendessem o coletivo, não o egocentrismo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz, sabe? Isso aí passou, isso aí não é para quem quer pensar uma cidade. Como diz o vereador Pezenata, é o salão de beleza. Nesse contexto, a Carla vem com um baita trabalho na Secretaria de Cultura, não estou eu aqui para avalizar, tá, a sociedade, para dizer, com vontade. Foi diretora de escola, fez suas graduações, suas pós-graduações, é funcionária pública de carreira, conhece a máquina, e é uma pessoa que eu acredito que poderá fazer, logrando êxito, um grande trabalho. E, da minha parte, eu pretendo estar fora de qualquer função pública. Fiz um curso de corretor de imóveis, vou estar atuando na venda, acredito que me comunico bem, posso ter sucesso. Quero cuidar da minha família, minha mãe está com 68 anos, minha tia tem 70, é surda e muda, e tem uma outra tia de 75 que cuida dela. E foi com quem eu morei aos 12 anos em diante, quando meu avô faleceu. Tem que devolver agora. Então agora é a hora de retribuir. E aí, pretendo militar, logicamente, nos bastidores da política, com certeza, até para poder dar alguma pitaco, digamos assim, na política local. Pitaco sem mandato é mais fácil, viu? Pitaco sem mandato custa menos, né? E aí pega os caras daqueles que se acham imprensa. Tua imprensa é uma imprensa de responsabilidade, mas pega umas rádios, os caras falam um monte de bobagens, não sabem quando é dia, quando é noite. Então isso aí cansou. Para outro lado. Fifo parente, tenho a política no sangue, né? Quando eu comecei no jornalismo, para ter uma ideia, trabalhava na antiga Foz da Serra, não existia WhatsApp, não existia internet. Eu tinha que ir a pé todos os dias para a Câmara, Prefeitura, só não havia informação. E ali eu aprendi muito nesse trajeto. Parava na ida e na frida, como o senhor disse, conversar com o seu Eli. Então ele foi um grande assim, na minha área de escrever, de me questionar, que eu avancei o sinal aqui. Quando o cara é mais novo, o cara vai com mais ímpeto, o cara vai envelhecendo, uns quilos a mais, cabelo branco. O cara vai, é da natureza do ser humano, né? Tu pode escrever a mesma coisa sem agredir ninguém, eu sempre digo. Tu pode criticar sem... E essa é do jogo, a gente tem que criticar. Tu tem que mostrar o que tu acha erro. Se eu tenho aqui, o cara me liga 10 vezes, o lixo não recolheu, tem um problema. Nós temos um problema no serviço do lixo, nós temos um problema no Santa, eu tenho a obrigação de apontar isso. Até para corrigir os rumos. Não é para criticar o governo, é para corrigir os rumos do serviço que está mal feito, que nós pagamos por ele. Então, eu fiz esse preâmbulo, só de falar teu vô, porque os outros estão largando o salão de beleza, como disse, mas e por que um quer permanecer no salão de beleza, FIFA? Não, Rodrigo, e é muito pela tua experiência também, né? O vô me ensinou muito. O vô foi vereador de 3 mandatos, teve a oportunidade de assumir a prefeitura, sempre foi um líder partidário. Eu gosto de dizer que o vô, lá em 1972, ele não pôde concorrer, lá no auge da ditadura, ele não pôde concorrer a prefeito, por uma série de fatores que, naquele momento, era o contexto que se vivia. E eu, de fato, assumi algumas pautas que são importantes. Eu sou líder do governo na Câmara de Erechim, nós aprovamos todos os projetos, importante, todos os projetos que vieram até a Câmara, nós aprovamos com o apoio dos parlamentares, porque os parlamentares entenderam que a articulação e também a interlocução foi boa, né? Então é importante que a gente possa fazer esse trabalho de uma maneira diferenciada, e acredito que eu tenho algumas coisas ainda para encaminhar. Nós conseguimos encaminhar bastante coisa nesses 4 primeiros anos de mandato, e eu acredito que a gente, com um contexto geral, até mesmo um contexto de MDB, o Pezenato, infelizmente, não vai estar conosco, mas na caminhada de vereador, mas vai estar, com certeza, nos auxiliando na coordenação. Coordenador dos vereadores já, então. Coordenação dos vereadores, na coordenação do poder, da candidatura a prefeito, né, do partido como um todo, ele é vice-presidente do partido, mas nós temos algumas situações a entregar, e acredito que, como presidente estadual da juventude, como coordenador regional do MDB, né, como membro do diretório municipal, diretório estadual, diretório nacional, a gente tem que dar a nossa contribuição. E o parlamento hoje erechinense, acredito que a gente tenha feito um bom trabalho e que a gente já está caminhando, já é pré-candidato para a próxima legislatura. Mas isso é um contexto, ainda tem a convenção partidária, ver se vai escolher dentro dos 18, e esse é um outro quesito. Isso eu não vou entrar agora no projeto político futuro, que eu vou deixar para um outro momento, tá? Que senão não vamos acabar nunca essa entrevista.
Pezzanato, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a você, obrigado pelo espaço e nós sempre, como presidente do Poder Legislativo, sempre estamos à disposição. E as situações que venham aí, elas às vezes não são tão... A gente não se sente tão confortável, mas a gente está para isso e é para isso que o povo paga a nós e para isso que nós estamos cada dia ali dando o máximo de cara para nós fazermos da nossa cidade cada dia um pouquinho melhor para a nossa população, porque realmente nós estamos aí para representar o povo e nós estamos fazendo, acho que um belo trabalho. Todos os 4 presidentes que passaram, cada um deixou seu legado, da sua forma, e nós, com a colaboração de todos os colegas, estamos entregando até o final do ano, acho que um belo, talvez um projeto novo numa Câmara de Vereadores, estamos trabalhando aí para que isso, o Sérgio Alves Bento também dê um papel muito interessante. Cada um com a sua história, acho que nós, como poder legislativos, estamos aí para contribuir para a nossa cidade. Obrigado, Fifo. Obrigado, Rodrigo, Ali, Pezzanato, todos os telespectadores da TV Bom Dia. É sempre um prazer, uma satisfação prestar contas à comunidade do nosso mandato parlamentar. Obrigado aos outros. Rodrigo, a gente agradece a oportunidade, Fifo, Pezzanato, telespectador. Sempre uma satisfação poder vir aqui. Estamos saindo, mas não estamos deixando de acompanhar. Estamos saindo, mas não estamos sumindo. Exatamente, bem por aí. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. E assim chegamos ao final dessa entrevista com os 3 vereadores de Erechim, Ali Dalzotto, Fifo Parente e Jurandir Pezzanato. Uma boa noite a todos e até a próxima.